Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e se cuidando e que estejam também adorando ao Senhor constantemente aí da sua casa, de onde você está. Lembrando que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, não importando o lugar. Amém? Bom, esta é a quinta reflexão que estamos fazendo sobre o Evangelho de João. Mas antes de tudo, vamos fazer um comparativo sobre o livro de João com os evangelhos sinóticos. E a reflexão de hoje, ela tem como ponto de partida o testemunho de João e o chamado dos primeiros discípulos, tá? Agora, os livros sinóticos, os evangelhos sinóticos, têm esse nome porque os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles escreveram a vida e o ministério de Jesus sobre o mesmo ponto de vista. Então nós observamos vários acontecimentos que aparecem nos três evangelhos. E também há alguns especialistas que acreditam que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, no ano 70, portanto quase 40 anos após a morte de Cristo, e que Mateus e Lucas usaram o livro de Marcos como fonte para os seus escritos também, tá? Bom, primeiro comparativo. Em primeiro lugar, o livro de João, ele não faz parte dos sinóticos, então ele é o quarto evangelho, e nós vemos que ele serve para complementar, preencher algumas lacunas que os evangelhos sinóticos não registraram. E ao mesmo tempo, muitas coisas que aparecem lá nos três evangelhos não aparecem em João. Por exemplo, o nascimento de Cristo não é registrado, o batismo também não, a tentação, que foi logo após o batismo, também não, a ascensão e transfiguração. A transfiguração de Cristo não foi relatada em João e a sua ascensão. Tá? Então, esses acontecimentos não estão registrados no livro de João. Nós sabemos deles pelos evangelhos sinóticos. Mas isso faz parte do objetivo que João tinha em mente. Não foi por desleixo ou porque deixou passar. Teve uma intencionalidade. Logo no começo da primeira reflexão nós vimos que o objetivo que ele teve ao escrever o livro foi para que as pessoas crescem que Jesus era o Filho de Deus e que suas vidas fossem transformadas e recebessem a vida que era Cristo, tá? Então aqui, ó, o que nós podemos ver também? Em Mateus, Marcos, Lucas, eu já coloquei João também aqui, ó, milagres e parábolas. Sobre os milagres, em Mateus aparecem 20, em Marcos 18, em Lucas 20 e em João apenas 8, tá? Apenas 8 milagres em João. Você vê que é menos da metade do que aparece em Marcos. Parábolas aparecem 16 parábolas em Mateus, 5 parábolas em Marcos, 20 parábolas em Lucas e apenas uma parábola em João. Lá no capítulo 10, onde Jesus fala que aquele que não entra pela porta, mas sobe por outro lugar, no aprisco das ovelhas, esse é ladrão e salteador. E aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, e as ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. E aí no finalzinho desse trecho lá, João fala, e Jesus lhes disse esta parábola, mas eles não entenderam. Então a única parábola que aparece em João no capítulo 10, tá? Então isso mostra também que João ele tinha um objetivo a ser atingido, algo específico. Tanto é que também muitos acontecimentos que João relata não aparecem descritos lá nos evangelhos sinóticos. O milagre de Caná da Galileia, a transformação da água em vinho, algumas entrevistas, por exemplo, a entrevista que Jesus teve com a mulher samaritana, com Nicodemos. Então não aparecem lá nos outros evangelhos, tá?
Então podemos ver que os quatro juntos compõem então um mosaico completo. O Evangelho de João preenchendo várias lacunas que ficaram lá nos três evangelhos, tá bom? E agora vamos, por que eu falei dessa forma, a introdução dessa forma com comparativo? Para nós entendermos muito bem quando formos falar do chamado dos discípulos, tá? Aí vocês vão entender exatamente o que aconteceu. Bom, vamos ao testemunho de João. Lá em João capítulo 1, lembrando que nós estamos ainda no capítulo 1, tá? Já estamos quase acabando as reflexões do capítulo 1 e já vamos para o 2, tá? No capítulo 1 aqui de João, no versículo 3 até o 9, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí João, ele dá continuidade assim, ó. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Outro detalhe, em lugar nenhum aqui do livro de João, o escritor João, o evangelista João, ele não chama o João aqui de Batista, em momento algum. Nós ficamos sabendo que era João Batista também, pelos outros evangelhos sinóticos. Aqui em João não. Ele fala apenas que é o homem enviado por Deus chamado João. E sobre o autor aqui de João, ele também não se chama a si mesmo pelo seu nome. Ele fala que o discípulo a quem Jesus amava, o mais íntimo de Jesus, mais pra frente, tá? Bom, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha. Então aqui, uma das primeiras testemunhas de Jesus, tá? Para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então João, qual foi o objetivo de João? Vir para testificar da luz, para fazer a preparação antes da chegada do Messias, do Cristo. E aí João continua aqui, ó. Ele não era a luz. Veja que ele é categórico aqui, ó. João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. E lá no capítulo 5, nós vemos que Jesus chama João Batista de candeia. Então, se ele não era a luz, ele era a luminária, que mostrava a luz, tá? A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então aqui o testemunho de João aqui. Continuando o testemunho de João, lá em 19, versículo 34. Olha só. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Porque João, ele causou um impacto tão grande na sociedade ali, no seu entorno, ali na Judéia, ao longo do Rio Jordão, onde ele intensificou e concentrou as suas pregações, e em seguida havia os batismos que ele realizava para arrependimento do pecado. Isso causou, assim, perplexidade nos líderes da época. Quem é este homem que atrai multidões? Né? E João desafiava essas autoridades também, chegando ao ponto de chamá-los de raça de víboras. Vocês vêm a mim para serem batizados, mas não querem se arrepender? Bom, e isso explica também porque João, aqui, o evangelista João, escreve, ó, ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, tá? Porque poderia haver uma confusão aí. Será que esse homem que está batizando, está atraindo multidões, ele é sábio, ele é profeta? Será que é ele, o Cristo? E isso causou dúvida, principalmente para os líderes judaicos. Quem és tu? Ele confessou e não negou, ele não quis a glória para ele. Confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Se João chegou a dizer isso, João Batista chegou a dizer isso, é porque alguns já começaram já estavam ouvindo boatos
que ele poderia ser o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então João disse, ó, eu estou apenas cumprindo uma ordem de Deus para que se cumprisse também uma profecia que está escrita em Isaías, que eu acabei de ler. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Está vendo só que as pessoas começaram a ligar uma coisa com a outra? Ah, e se ele está batizando para perdão dos pecados, é porque ele é o Cristo, né? Mas João esclareceu muito bem aqui, não, eu não sou o Cristo, só estava preparando o caminho para o verdadeiro Cristo, ou para o Cristo de fato. Respondeu-lhe João, eu batizo com água, eu batizo apenas com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Ó, este no meio de vós aqui, nós vamos ver aqui em outros pontos aqui, que João já tinha tido contato com Jesus, ele já sabia que Jesus estava ali no ambiente. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então João se concentrava ao longo ali das margens do rio Jordão, tanto de um lado quanto de outro, tá? Olha só, agora que é importante aqui, ó, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. 32. E João testemunhou dizendo, veja que ele continua com o seu testemunho aqui. No dia seguinte ele continuou com o seu testemunho aqui, tá? Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Ele está se referindo ao batismo de Jesus. Que João aqui não relata o batismo. Há um comentário pelo testemunho de João Batista aos enviados dos judeus. Eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, ou seja, Deus, aquele sobre quem virdes descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então veja que João está testemunhando porque ele recebeu uma ordem de Deus para ir anunciando o arrependimento através do batismo nas águas e também quando ele visse uma pomba ou o Espírito descer em forma de pomba sobre uma pessoa, essa pessoa seria o especial, o enviado, o Filho de Deus, ou o próprio Deus se fazendo carne, e o Verbo se fez carne. E aí, vamos comparar aqui agora com capítulo 5:30. Essa entrevista que João teve com alguns enviados dos líderes judeus, Jesus comenta sobre ela. Mais para frente, Jesus comenta sobre ela no capítulo 5, versículo 30. Olha só. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. O Pai testificou a respeito de Jesus, dizendo para João, ó, esse é o meu filho amado, esse é o meu filho, e o sinal é que vai descer o Espírito sobre ele. E João testificou também a respeito de Jesus. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João. Então Jesus está falando aqui aos judeus.
Está explicando a sua missão aos judeus. Ó, vocês mandaram mensageiros a João. E ele deu testemunho da verdade. Ele disse a verdade, o que de fato aconteceu. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. Jesus está falando de João Batista. Então, Jesus era a luz e João era a lâmpada que mostrava a luz, o que veio preparar o caminho. E vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que eu de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então olha só as testemunhas de Jesus. O próprio Deus, João Batista e as obras que Jesus fazia. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Olha uma ironia aqui, ó. Jesus disse em outras palavras, vocês examinam as Escrituras, porque julgais ter nelas, ou ver nelas, a vida eterna. Mas são elas que testificam de mim. Como é que se entende isso então? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então aqui Jesus falando sobre João, que confirmando que João, o evangelista João escreveu, ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Então ele era a candeia que ardia e alumiava. Os primeiros discípulos. Agora, Mateus 4,12. Vamos voltar em Mateus, tá? Depois a gente... Vamos ir para Mateus, depois a gente volta para João. Mateus capítulo 4. A sequência de acontecimentos aqui em Mateus é a seguinte, ó. No capítulo 3, versículo 13, houve o batismo de Jesus. É o relato do batismo de Jesus. Em seguida, ao final, né, se dá assim, eis uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, depois de ter descido uma pomba que simbolizava o Espírito Santo sobre ele. Em seguida, Jesus, a seguir, ó, tá vendo que foi imediatamente, talvez no mesmo dia, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E foi tentado lá, ficou lá durante 40 dias no deserto. Continuando, o ato contínuo, no versículo 12, ouvindo Jesus, ó, no versículo 12. Isso após a tentação, tá? Após aqui os 40 dias no deserto. Mateus relatando. Ouvindo, porém Jesus, que João fora preso, o João Batista, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz, que nós lemos lá em Isaías 9. Tá? Daí por diante, ato contínuo, ele foi para Cafarnaum e passou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então aqui vejo claramente, dá a entender, Mateus mostra aqui que Jesus começou o seu ministério aqui, ó. Após a tentação, ele foi morar em Cafarnaum, que fica na região da Galileia, e começou o seu ministério ali. Em seguida, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então aqui, ó, por Mateus a gente entenderia o seguinte, ó, após a tentação, nesse momento, nesse inteirinho aí, enquanto Jesus foi tentado, João foi preso, Jesus foi para Galileia, numa cidade chamada Cafarnaum, dali começou a pregar, iniciou seu ministério, e também, ao passar pelo mar da Galileia, pelas margens ali, ele escolheu os primeiros discípulos. E já foi categórico, ó, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Tá?
Mas aí, lendo o livro de João, olha só. Vamos comparar aqui João 1,35. João 1,35. Por isso que nós devemos ler a Bíblia sem pegar contexto isolado ou versículo isolado. Ampliarmos mais os contextos. E para entendermos o ministério todo de Jesus, devemos ler os 4 evangelhos. Então aqui 1:35. No dia seguinte estava João, o Batista, né? Outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. João tinha vários discípulos. E esses 2 aqui, ó. E vendo Jesus passar, João Batista disse, ó, eis o Cordeiro de Deus. Esses 2 discípulos de João Batista, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Responderam-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Tá? Então aqui nós vemos que alguns discípulos já tiveram contato com Jesus e eram discípulos de João Batista. Então eles já ouviam falar de Jesus, pelo testemunho de João Batista que nós já vimos, e eles tiveram a oportunidade de ver Jesus, de conhecê-lo. E esses discípulos, quem era? Um deles era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Tá? Aí aqui, continuando, ó, lá no capítulo 3, versículo 22, olha que interessante. Tá? Mas até chegar lá, ó, teve as bodas de Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho. Teve a entrevista de Jesus com Nicodemos, onde ele disse que era necessário nascer de novo, senão ele não poderia ver o reino de Deus. Tá? E aí, no versículo 22, capítulo 3, depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Essa é a chave. Veja o tempo que se passou, veja o encontro aqui com daqueles 2 discípulos com Jesus aqui, ó. E aqui fala no versículo 22 que João não havia sido encarcerado. E em Mateus, nós lemos lá de novo aqui, ó, que no versículo 12, lá em Mateus 4, Jesus, sabendo que João fora preso, tá vendo? Então, depois da tentação, e antes do versículo 12 aqui, houve um intervalo de tempo que Mateus não registrou. Isso se passaram vários meses, não foram dias apenas, foram meses. Muita coisa aconteceu até Jesus ir para Cafarnaum e dali ter um segundo encontro com os discípulos André, Pedro, entre outros, Tiago, os filhos de Zebedeu, e chamarem assim, ó, vinde, vocês são meus discípulos, agora me acompanhem, tá? Deixem tudo e me sigam. Então ali Jesus chamou os discípulos, lá em Mateus, Jesus chamou os discípulos para o trabalho em tempo integral. Mas antes, os discípulos já tinham tido um contato, eles já eram discípulos, digamos assim, de Jesus, no seu ministério, mas não ainda em tempo integral. Tá legal? Então aqui nós vemos a importância de analisarmos o Evangelho de João e também os outros 3 sinóticos, porque o Evangelho de João completa várias lacunas sobre o que os outros 3 não escreveram, principalmente o chamado dos primeiros discípulos. Você sabia disso? Que Jesus, no capítulo 12, versículo 12 do Mateus 4, depois da tentação até o versículo 12, houve um intervalo ali de vários meses e Jesus já tinha tido contato com os discípulos. Tá bom? Então, até a próxima reflexão. Fiquem bem, fiquem na paz, continuem aí orando por nós e vamos orar e continuar a orar uns pelos outros, tá bom? Amém? Fiquem com Deus.